Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Estamos aí retornando com a nossa leitura diária e ela nos traz sempre grande crescimento, né? Quando nós fazemos a leitura e procuramos interpretar de uma maneira significativa e salutar para todos nós. Estamos aí na lição 15, estamos aí já próximo ao término do nosso quadrimestre, né? De nossa lição. E estamos aí sendo trabalhado na leitura diária, fé, obras e jejum. E hoje, na nossa leitura, nós vamos estar lendo Tito. Quantas vezes você já leu o livro de Tito no Novo Testamento, que lá no capítulo 3, que nos traz assim um contexto muito apropriado pelo que nós estamos vivenciando nesse tempo, né? nesses dias. E às vezes parece que o crente se esquece das orientações de Deus com relação à nossa labuta diária, nosso trabalho diário, né? E a gente vem falando algumas vezes inteiradamente sobre essas coisas. Às vezes recebo até críticas, mas eu procuro sempre dar uma boa construção a essas críticas, né? Para que a gente sempre possa caminhar em harmonia uns com os outros e sempre respeitando as diferenças. Mas o título, capítulo 3, ela é bem contundente, que ela vem nos trazer uma leitura sobre a obediência às autoridades. Nós comentamos isso na leitura diária anterior e outras passadas também, sobre essa questão da obediência que nós temos que ter com as autoridades, mediante o cumprimento das Escrituras, desde que essas autoridades não venham querer tirar a minha fé, querer tirar a minha regra de vida e prática, que é a Bíblia, né? E fazer com que eu negue o meu Cristo, ou que aceite coisas que a Bíblia condena, né? Um exemplo disso, eu não tenho que fazer casamento homossexual. O problema é deles. Se eles se sentem bem com essa vida, segue a vida. O destino marcado para eles, Deus já tem reservado. Porque não é eu que condeno, é a própria palavra que a condena e abomina essas coisas. Mas são pessoas que carecem de nossas orações, carecem de ser evangelizados na palavra de Deus e se assim desejar em seu arbítrio, dar o seu destino, a sua vida para o reino celestial. Mas a leitura fala sobre obediência às autoridades, que está dentro do contexto do que nós vamos estar aprendendo na lição 15, fé, obras e jejum, que é uma vida de santificação. A salvação pela graça leva às boas obras. Tudo está em sintonia. Tito 1, capítulo 3, 1 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes. Se estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, ou seja, não sabíamos nada, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte e paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, aqui já tem as primeiras considerações com relação a práticas em que o Senhor não admira, e sempre apontando para as práticas que ele recebe e aceita. Os que governam com autoridade, que a gente viu ali no versículo 1, sobre a submissão cristã às autoridades e governantes, e isso pode ser testificado lá no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Tem outras referências também, mas Romanos 13, do 1 ao 7 é uma boa referência para tirar um bom entendimento daqui de Tito 3,
versículo 1. Né? E toda boa obra, o tema dessa sessão é a prática do bem. Né? Quando ele fala boa obra, é a prática do bem. Lembra que nós lemos lá em Tiago, Tiago 1,19, né? 1,19 sobre as boas práticas das obras. Então, isso faz parte daquilo que Deus coloca para a nossa caminhada. O versículo 4 continua: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não for obra de justiça praticada por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar generador e renovador do Santo Espírito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor. Continuando ali com o verso 3, a maior preocupação do apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Tito, é com a experiência que o pecador tem da graça de Deus e não com a próxima vinda de Cristo. Então, a nossa vida está arraigada para esse tempo. Para esse tempo. A nova vinda de Cristo será uma nova experiência para todos nós, onde Ele estará resgatando a sua igreja. Mas a nossa vida é para esse tempo presente, para todos nós. Quando fala no 5, versículo 5, não por obra, mas segundo sua misericórdia, fica claro que a salvação é pela graça, não por obra. É pela graça, pois foi Ele que nos salvou, né? E o lavar é purificação espiritual, da qual o batismo é o sinal de selo. Então, o lavar é um símbolo, né? É um símbolo que nós conhecemos muito bem, é a purificação espiritual, do qual o batismo é o sinal do selo. Lá em 1 Coríntios 6, 11 e Efésios 5, 26, é a base disso. É a base disso tudo, né? Uma vez mergulhado na água, se lava de todo o pecado, ressurgindo reluzente com uma nova roupagem. Né? O velho homem é morto ali, ressurgindo para um novo homem, né? Ressuscitando para um novo homem, um novo Adão, para uma nova vida. Isso é tremendo, isso é maravilhoso para todos nós. E nós temos também ali a menção regenerador e renovador. As duas palavras, elas caracterizam o lavar, né? A regeneração é a nova vida que começa quando uma pessoa chega à fé em Cristo. Renovação está intimamente relacionada ao novo nascimento, né? Ela envolve a completa transformação da vida que se inicia quando uma pessoa é regenerada, né? E não tem como mudar isso. Uma pessoa que é regenerada, ela inicia uma nova vida, uma nova jornada. Então ela vai diretamente andar, viver na contramão desse tempo, desse século. Não tem como mudar isso. É por isso que nós somos aí o espelho de Deus na vida dessa humanidade da Terra. A igreja é o espelho de Deus. Aí aqui o versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis, então não tem discussão sobre o que Deus disse ou deixou de dizer. É perda de tempo. É discussão. Infrutíferas, inutilidades, são fúteis. Evita o homem faccioso, aquele que faz contenda, o arrogante, né? Depois de demonstrá-lo primeira e segunda vez. Se ele não entendeu, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Então, esses que
são facciosos, em que é demoestado ou sendo alertado não se conserta, esses são pervertidos, vivem uma vida pecando, sabe? São fariseus e por si mesmos já se conta condenado. Problema deles, problema dessas pessoas que vivem assim, sabe? Ainda fica, são pessoas que não contente com as suas bravatas, ainda procura instigar outras pessoas ao engano e ao erro, né? Ligando, falando coisas em verdades e colocando seus próprios pensamentos para induzir as pessoas a buscar contendas e facções. Cuidado, meus amados, com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas, porque o coração está cheio de ódio e amargura. Não se deixe envolver por essas sanhas. Então, a lição 15, dentro desse contexto aqui, fé, obras e jejum, nos mostra que, dentro da palavra do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, do 1 ao 11, que a nossa obediência às autoridades, ela é lícita, ela é salutar, desde que essa autoridade, seja ela quem for, não queira minar a minha fé em Jesus Cristo, não queira minar aquilo que eu creio na palavra de Deus, aquilo que Ele prescreve para a minha caminhada e para a salvação. Essas pessoas não merecem o nosso respeito, merecem as misericórdias de Deus e as nossas orações. Mas aqueles que procuram se esforçar a caminhar no Senhor, respeita a família, respeita a palavra, respeita a igreja, esses a gente precisa estar orando e intercedendo por essas vidas, para que cresça e aprenda e se submeta à autoridade de Deus. Quando uma pessoa é facciosa, ela não se emenda, ela já é perdida por si só. Que Deus abençoe. Deus ilumine a todos em nome de Jesus, meus queridos. E a lição diária de domingo, eu vou deixar por sua conta. A lição diária de domingo se encontra no livro de Isaías, capítulo 58, do versículo 1 a 14. E que você tenha uma boa leitura, um bom aprendizado e um crescimento na graça do nosso Senhor Jesus. Estejamos juntos nesse próximo domingo, fé, obras e jejum. E estejamos juntos envolvidos com missões nacionais, para que possamos disseminar a palavra de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?